Estamos conversando nesse instante com o Dr. Vivaldo Costa Lima, que conheceu Nova Canaã ainda quando ela era uma vila no seu início, na sua formação. Era possível terminar o curso de odontologia, então, com 20 anos? Não era possível, mas eu que entrei no ginásio muito cedo. Eu entrei com 9 anos. Naquele tempo, quando eu entrei no ginásio, era possível entrar no ginásio antes dos 10 anos. Hoje não é mais. Então eu terminei meu curso com 19 anos, porque o curso de odontologia naquele tempo era de 3 anos, não era de 4 como é hoje. Tá? Então mas não fui eu só, eu não fui precoce. Outros colegas meus, como essa menina Alcione Barreto Dias, por exemplo, também, Ademar Ventura, éramos todos muito jovens nessa época. Prático, como naquele tempo ainda havia o exercício chamado ilegal, que eu nunca chamei de ilegal, eu nunca fui muito rigoroso nessas coisas. Era um exercício de práticos de odontologia, que eram substituir os dentistas, não é? Os dentistas naquele tempo começaram a fazer uma campanha, os dentistas formados, querendo já se promover, não é, em termos profissionais, começaram a fazer uma campanha muito grande, mas eu nunca me engajei nessa campanha, porque eu achava uma coisa antipática, no mínimo, porque esses práticos, embora não formados, né, eram pessoas que desempenharam um papel muito positivo e muito interessante em toda aquela região, em todo o sertão da Bahia, em todo o interior da Bahia, em todas as regiões afluentes, como Nova Canaã está se tornando. Quer dizer que, na sua opinião, numa área onde não houvesse dentista formado, a presença do prático, do charlatão, ao invés de ser um problema, era uma solução para a população local? Uma solução real, realista. É preciso compreender que nós temos padrões de desenvolvimento ainda muito incipientes. E o prático, por exemplo, o prático que havia em Iguaí, era um rapaz chamado Eupépio Dantas, vulgo Pepé, de uma família também de imigrantes da Bahia que foram para Iguaí. Pepé mesmo era um prático. E ele sempre foi muito correto e muito competente. Ele era um excelente protético, muito melhor do que eu, que não era um bom protético, era um clínico e tal, mas não sabia. Tanto que ele fazia minha prótese e tal. Eu tive um relacionamento muito bom com ele, nunca exigi, não é? Porque já o meu antecessor, que era um homem mais severo, dentro daqueles padrões do capitalismo protestante, era muito rígido, Aurino, e perseguia, evitava, não é? Não deixava que ele se trabalhasse, denunciava a polícia, a medicina, o conselho de exercício da medicina, tudo isso, mas eu realmente não era por ser melhor, nem por ser bonzinho, que eu não estou clamando ser bonzinho, apenas eu tinha uma consciência já política dessa problemática. Eu achava que realmente não havia por que perseguir pessoas que tinham a sua vida estruturada dentro de um exercício não legal, e que eu não chamaria sequer de ilegal, de um país em que não se podia exigir muito mais do que isto. Nessa época, eu fui para Iguaí, e Pepé, inclusive, foi extremamente gentil e me disse que ia parar e deixar de fazer o trabalho dele de atender a clínica, só ia fazer prótese, e realmente, ele ficou fazendo só prótese e tal. É preciso compreender isso, eu não estou dizendo que todos os práticos eram bons, muitos eram charlatães, no sentido mesmo real da palavra, incompetentes, criavam problemas sérios, não é? Problemas de infecção, de hemorragia, tudo isso eu tive que atender lá em trabalhos de práticos. Eu tenho um cunhado que foi protético em Poções e disse que houve um dentista formado, por sinal, e que houve um momento em Poções que era charme usar dentadura postiça. E que às vezes adolescentes, ainda sem completar sua formação biológica, física, pediam para extrair os dentes porque queria ter uma dentadura com dente de ouro, e houve dentistas que admitiam fazer isso. Era porque a faculdade não orientava, ou era o profissional mesmo que não era estudioso, que não se enfronhava das questões que isso representava? Ora, eu me lembro vagamente de uma história dessa, que já está no folclore da região. A gente não sabe até que ponto isso foi verdade, inteiramente verdade, ou parcialmente um mito que se criava. Havia uma certa guerra entre os práticos e os profissionais formados. Poções era a cabeça da comarca, era a cidade de que, compreendeu? Era um lugar mais desenvolvido. Deve ter havido incidentes desse tipo, mas eu não posso lhe dar os pormenores. Agora, naquela época era uma moda, inclusive moda, um modismo, as pessoas terem dentes de ouro. Quantas vezes no meu consultório iam pessoas, doutor Valdo, eu quero um dente de ouro. Você não precisa de dente de ouro, não precisa uma dentadura. Não, eu queria...
obrigava a fazer uma falhazinha de ouro, quer dizer, botava um pouco um enfeitezinho. Eram concessões que se faziam, inclusive até para a própria manutenção. Se você não fizesse aquilo, seria mal visto, poderiam até duvidar da sua competência. Era um problema cultural, então? Era um problema cultural. Agora, é um problema de moda, e moda é um problema cultural. Agora, quanto a essa história de dentadura, eu vi rumores sobre isso, mas não posso lhe dar detalhes. Deve estar sido no folclore da região já, não creio que houvesse. Mas, quanto à sua pergunta, a universidade, a faculdade, então, era muito ciosa, porque justamente a odontologia estava se desligando da medicina naquele tempo, que a escola era de medicina e odontologia e farmácia, então era muito severa nesse procedimento. E ninguém... a ideologia da odontologia, que até hoje é de conservação e não de extrair para colocar uma prótese. Isso é uma estupidez, é uma coisa sem sentido. Poderia haver forçar a indicação da extração para a prótese, mas isso seria uma coisa individual do dentista que teria feito isso. Individual. Interesse, vontade de comprar seu gado, sua fazenda, sei lá, enfim, de enriquecer. Coisas de ideologia capitalista, mas que não tem nada a ver com a profissão. Agora, Vivaldo, a gente observa que no Brasil ainda hoje, há pouco tempo eu estava lendo que nós ainda temos mais de 1 bilhão de cáries. A questão dentária no Brasil ainda é muito relegada a segundo plano, quando muito os órgãos oficiais admitem extrair nos postos. Daquela época para hoje, a evolução no que concerne ao atendimento da população como um todo, evoluiu muito o atendimento na questão dos dentes? Eu acredito que sim, porque há 40 anos passados a terapêutica era muito radical, e a pobreza era a mesma, talvez maior, não é? A necessidade de colocar prótese era maior porque os dentes se estragavam de uma maneira irreversível, então a solução era a extração, quase não se fazia tratamento de canal, endodontia era um luxo daqui da capital. Os especialistas em tratamento de canal são recentes, é uma coisa de 20 anos para cá. Pessoas que só fazem isso hoje, que a odontologia se desenvolveu muito. Por outro lado, esse o aspecto clínico, mas o aspecto sanitário geral, a educação do povo e a alimentação, apesar da miséria com que vive a maioria do povo brasileiro, e nós sabemos disso, melhorou consideravelmente em relação àquela época. A descalcificação era completa. É difícil você encontrar uma criança naquele tempo, não digo lá em Nova Canaã, que talvez fosse até melhor, mas aqui nas áreas urbanas maiores, mais desenvolvidas, que não tivesse pelo menos 20, 30 cáries na boca, dentes cariados em em toda a sua situação, cáries distais, para usar essa linguagem ainda de que eu me lembro um pouco. Dentes incisivos cariados de uma maneira irreversível, canais maltratados ou não tratados. Então, a indicação do dentista era logo a extração para uma prótese. Isso também entra muito aí nesse desenvolvimento da prótese naquele tempo. Hoje não, hoje a tendência hoje é conservar o dente. Conservar.